A masculinidade que viraliza bastante em corte de podcast, ou então em Reels, ou então através de coach que fala sobre masculinidade, ela é um tipo de masculinidade muito perigosa, porque ela é uma masculinidade que vende muito, mas que é muito fantasiosa. Ela não funciona no mundo físico. Porque se você está no mundo físico, você sabe que o mais importante não é você ter uma empresa com bastante funcionários, que o mais importante não é você ligar um computador e você fazer R$ 1.000 por dia, sendo que a média de salário do brasileiro é R$ 3.000 por mês. Então, existem dois tipos de masculinidade, que é a que funciona no mundo real e a que é vendida na internet. A que é do mundo real, ela é um tipo de masculinidade que ela não vende, mas é a que funciona no mundo físico. Diferente da masculinidade que vende na internet, um tipo de masculinidade bonita, que vende, porém é uma masculinidade fantasiosa. As pessoas dizem que você tem que trabalhar online, mas pô, para você trabalhar online você tem que ter um conhecimento. Mas como é que você vai falar para um cara que ele tem que ter conhecimento, sendo que o cara trabalha o dia todo batendo obra, construindo, como ajudante de pedreiro, trabalhando no mercado, que tem que estar performando o tempo todo? Como é que você vai falar pro cara que o cara tem que estudar à noite, sendo que o cara já acorda muito cedo? As pessoas na internet falam assim, você tem que acordar às 5 horas da manhã para você ter sucesso, trabalhar 20 horas por dia. Só que, pô, o homem comum da vida real, ele já faz isso, sacou? O cara acorda 4 horas, 5 horas da manhã, passa 3 horas no transporte público, vai para um trabalho, muitas vezes com um patrão ruim, com um trabalho ruim, mas ele tem que se manter ali, né, nessa posição, porque ele já não é mais tão jovem. Ele agora já tem responsabilidade. Ele já tem uma mulher, tem filhos, tem responsabilidade de pagar aluguel, pagar gás, pagar alimentação. Essa masculinidade que os coaches vendem na internet é uma masculinidade muito irreal. Porque, pô, você usar cropped não é sinônimo de masculinidade. Só que você também ter uma barba grande e um cabelo grande também não é sinônimo de masculinidade. Entendeu? Os caras falam assim, você tem que ter um corpo forte, você tem que ter um shape. Mas, pô, você vai falar isso pro cara que trabalha o dia todo, que o cara faz às vezes uma refeição por dia, que o cara tem que ter um corpo forte, isso é sinônimo de masculinidade? Cara, não é. Tá entendendo? Esse tipo que se vende na internet não funciona no mundo real. Porque, por exemplo, a minha masculinidade, eu cresci tendo como imagem masculina meu avô, que era um cara que tinha 1,60 m, não era um cara esteticamente forte, mas era um cara que todo dia, quando eu acordava de manhã para ir pro colégio, ele já estava acordado. Ele ia pro trabalho dele, ele tinha bons relacionamentos na comunidade toda, não devia nada a ninguém, e todo dia, quando ele voltava do trabalho, ele voltava com pão. Ele todo dia saía e todo dia voltava. Não era um cara rico, mas tinha sua casa própria, tinha seu negócio lá. Não ganhava muito dinheiro, mas ganhava o suficiente para poder se manter. E para mim, esse é o ideal de masculinidade. Então, masculinidade, para você ser um cara másculo, você não precisa pesar 100 quilos de músculo, ter barba grande, cabelo grande. Você não precisa ter uma empresa de sucesso. Porque isso é bonito na internet, só que isso não funciona no mundo físico. Entendeu? Porque quando você utiliza esses exemplos, você utiliza esses exemplos com base em uma porcentagem de 5% da população. Só que você usa esse exemplo para 100% da população. E automaticamente, a ideia que se passa é que os outros 95% que não vivem dessa forma é um fracassado. Porque nem todo mundo tem empresa, nem todo mundo trabalha online. Tem cara que é pai de família que não sabe nem mexer no computador. Entendeu? Então, não é crítica para quem tem esse estilo de vida. Não é crítica, porque essas pessoas, elas, de acordo com as suas perspectivas, elas tiveram sucesso. Mas é uma crítica para as pessoas que vendem isso como imagem de masculinidade ideal. Até porque, pô, você vai usar esse exemplo aí com um cara que tem 5 filhos, 4 filhos, entendeu? Você vai falar assim, você é culpado porque você teve 4 filhos. Pô, eu acredito que cada qual. Entendeu? Muitas vezes o cara quer falar sobre masculinidade, sobre ser másculo, só que, pô, o cara não tem nem família. O cara não tem nem a responsabilidade, o cara não tem nem a coragem de ter uma família. Então, muitas vezes, se vende um exemplo que é rentável para uma pequena porcentagem, mas que as pessoas na internet utilizam a sua influência, utilizam a sua vitrine, porque o celular é uma vitrine. Você está o tempo todo rolando, você está vendo vários produtos novos, e aí você está lá decidindo qual que você vai comprar.
Só que você não tem capacidade intelectual para saber se aquele produto que você está pretendendo comprar, ele é útil para você na sua realidade ou não. Você simplesmente quer achar bonito, quer comprar, e depois você se sente frustrado quando você percebe que não é sua realidade, não faz parte disso. Então, por exemplo mesmo, eu pecava muito quando eu vendia o meu estilo de vida para todo mundo. Só que com o tempo que eu vou amadurecendo os meus pensamentos, eu vou percebendo que nem todo mundo precisa ter um estilo de vida diferente. Hoje eu utilizo mais uma linguagem para os jovens, que os jovens, por ter a mente mais clara, conseguem estar tendo um pouco mais de capacidade, vai estar mais familiarizado com tela, com computador, com notebook, vai estar mais familiarizado para conseguir conhecimento através disso. Só que quando eu vou utilizar minha abordagem para um cara que já tem acima de 30 anos, que já tem família, que tem um trabalho fixo, eu utilizo uma linguagem totalmente diferente, porque já é uma época diferente, já é um tipo de pensamento diferente, já é modelo de responsabilidade diferente. Então não dá para você vender uma fórmula pronta de masculinidade, sendo que a realidade da pessoa é totalmente diferente. Porque na internet os caras postam que estão lendo livros como fazer amigo e influenciar pessoas, para rico, para pobre. Mas os homens na realidade, os caras estão lendo placa de trânsito, tá lendo letreiro de ônibus, entendeu? Os caras postam recibo de imposto de 100 mil, 150 mil, sendo que o que ele tá ali tentando lutar é para pagar o boleto da conta de energia, da conta de água. Então, esse estilo de masculinidade, ele é vendável porque também atinge um público que é o público mais jovem. E aí o público mais jovem, ele acaba tentando visar isso daí e acaba se frustrando, porque esse tipo de masculinidade, essa venda de masculinidade, ela chega através de quê? Chega através do Instagram, chega através do TikTok, que são redes que geralmente quem utiliza são um público mais jovem. E isso tem o seu ponto positivo, ok? Que muitas vezes o jovem ele está ali sem muito direcionamento, e ele vê esse estilo de vida, ele toma isso como propósito e vai buscar isso. Mas também tem o seu ponto negativo, que acaba utilizando isso como se fosse o ideal para 100% da população e acaba frustrando as outras pessoas que têm um pouco mais de idade que não conseguem chegar nisso. Então, eu gosto muito de utilizar a frase de que a internet é um teatro, em qual você está vendo o show feito, mas você não sabe o que é que acontece nos bastidores. Você não sabe como é a vida desse cara aí que ele vende masculinidade. Você não sabe como é o relacionamento dele com a mulher, você não sabe como é o relacionamento dele com os pais, você não sabe como é o relacionamento dele com as pessoas em geral. Então você não deve tomar ninguém como 100% como referência. E eu, ainda hoje, apesar de meu avô já ser falecido, eu utilizo ele como referência. Então, quando eu vou tomar alguma decisão que eu penso se é certo ou se é errado, eu tomo a decisão de, poxa, o que é que ele faria? Porque não dá para eu utilizar como referência uma pessoa que eu só acompanho pela internet. Que talvez eu vou viver a minha vida toda e nem vou conhecer ela. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com quem você segue na internet, como você tem como referência. Porque você acaba sendo alienado por esses tipos de coisas que as pessoas falam. E não existe um tipo de masculinidade correta. Existe o que funciona e o que não funciona. Você tem que ver o que é que se adequa para a sua realidade. Você tem que ver quantos anos você tem, qual que é o nível de responsabilidade que você tem, em que fase da sua vida você está. Porque o cara que tem funcionários, que tem um carro da hora, que faz 500 mil por mês, beleza, esse estilo de vida funciona para ele. E tá tudo bem. Não quer dizer que é errado ou que é certo. Mas às vezes pode não funcionar para você, porque você já está em um estágio de vida diferente. Então, muito cuidado, porque isso que você está vendo aqui agora nessa tela é uma vitrine. Talvez se você pular para o próximo vídeo aí, vai ter uma outra pessoa falando sobre a mesma coisa, talvez com uma perspectiva diferente. E na descrição do vídeo dela pode ter um link para você comprar algo. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Cuidado com o que te vende na internet, porque a internet é uma vitrine e você é o comprador. Então, muito cuidado, porque as técnicas de persuasão estão cada vez mais avançadas e você facilmente pode ser pescado. Se você chegou até aqui, você comenta aí abaixo, estou acordado, deixa sua opinião, deixa seu like, compartilha para alguém que você sabe que pode estar passando por esse momento de inflexão. Porque eu vejo muita gente passando por isso, então eu achei que tinha essa necessidade de estar passando essa mensagem aqui, já que eu estou com essa disponibilidade psicológica para estar tendo essas ideias. Então, o vídeo de hoje é esse. Se você é novo, entre no canal, tem vários vídeos falando sobre assuntos parecidos como esse. E te vejo em breve.